A ansiedade. A ansiedade está na nossa vida cotidianamente. Nós não podemos considerar, inclusive, que a ansiedade seja uma coisa totalmente ruim. Para muitas coisas que nós temos que fazer, nós temos que ter um certo nível de ansiedade. Nós precisamos de ter uma preocupação. O que nós não podemos ter é um exagero dessas preocupações. Mas a ansiedade é um medo. É o medo de que as coisas não vão dar certo. É o medo da perda. É um medo antecipado. É uma insegurança. E desde criança, nós não somos educados para lidar com as nossas perdas, com as nossas inseguranças. E crescemos. E crescemos muitas vezes escondendo algo que nos provoca irritação, que nos provoca agressividade, que nos provoca um desespero. E essa energia que fica contida se manifesta muitas vezes de forma abrupta e negativa para si mesmo e para os outros. Nós começamos a ter reações fisiológicas que modificam completamente nosso metabolismo. A pressão arterial aumenta, o batimento cardíaco, problemas ligados à digestão, problemas ligados a nosso viver, ao nosso relacionamento, ao nosso comprometimento e principalmente problemas ligados à nossa felicidade. E nós acordamos e já estamos preocupados. A vida cotidiana, essa vida que nós temos nessa sociedade, é uma vida pautada pela ansiedade. É a ansiedade do tempo, da cobrança do tempo. Temos que fazer coisas, desesperadamente correr para poder alcançar metas e objetivos. E tudo isso nos deixa despreparados para olhar para si mesmo, para se valorizar, para ter paciência e calma para fazer as coisas na medida que nós possamos ter tranquilidade, paz, paciência, reflexão e inteligência para tomar boas decisões. E muitas vezes, simplesmente contemplar a vida. Pensar que o quanto mais nós desejamos coisas que nós não conseguimos sozinhos alcançar, nós vamos sofrer. E esse pensamento constante na nossa mente, que se repete e que se repete dia após dia, nos deixa angustiados, tão angustiados que quando chega a noite nós estamos exaustos, cansados e não conseguimos relaxar, não conseguimos ter um sentimento de carinho consigo mesmo,
um sentimento de valor, de autoestima. E nesse sentido, a energia gasta para poder sobreviver é uma energia que provoca dores emocionais e dores corporais. O sofrimento, ele é fruto inicial da ansiedade. O sentimento mais comum, mais visível em qualquer situação social. Nós percebemos que as pessoas entram em conflito, têm uma dificuldade enorme de ouvir, de sentir o outro, de ter empatia, de se programar para poder fazer as coisas no tempo e na medida certa. Quando nós fazemos uma autoavaliação e percebemos o quanto muitas vezes nós perdemos o controle, os nossos pensamentos são negativos e acabamos sofrendo, acabamos tendo até um sentimento de culpa por ser assim. Nos achamos errados. E os conflitos que isso gera provoca os mais terríveis males da humanidade, que é exatamente a falta, do contato com o outro, consigo mesmo, de uma forma de contemplar a existência, a vida boa que nós podemos ter. E se nós nos esforçarmos, nós vamos alcançar um autoconhecimento e perceber o que nos causa essa ansiedade. Quais são esses fatores? Com quais pessoas nós nos damos bem? Em quais situações nós nos damos mal com as pessoas, com as coisas? E criamos um vício e um ciclo desse vício de alteração, de raiva e de medo. E somente quando nós conseguirmos classificar, compreender todo dia em quais situações nós ficamos desesperados, ansiosos, nós vamos poder tratar esses fatores de uma outra forma, mudando o pensamento, mudando a concepção de vida, mudando a si mesmo e criando um espaço de felicidade, de amor à própria vida e da existência. Bom, me chamo Anderson Paixão, tenho 25 anos, sou natural aqui de São Paulo, me formei em internacionalista, quem faz relações internacionais, que poucas pessoas sabem, mas também sou ator. Eu comecei minha carreira quando saí do ensino médio como ator, parei por outra faculdade e estou retomando agora, depois da pandemia. Como é que foi esse período da pandemia para você? Nossa, eu dou risada, mas foi um horror. Foi um período bem duro, de desemprego, de momentos bem difíceis e
pesados. Não foi um período bom. Foi um período de somatização, eu paro para pensar assim, de, como eu disse, falta de emprego, pressão da família, e essa inatividade refletia muito em mim, na minha personalidade e principalmente no meu corpo. Eu engordei 15 quilos na pandemia. Isso gerou alguma ansiedade em você? Muita ansiedade. De dias eu assisti filmes repetidos, porque eu não confiava em filmes novos. Então, como eu já sabia o início e o fim, eu assistia com um pouco mais de calma, da cabeça pesar, de ter algumas palpitações no coração, achar que tem alguma coisa muito errada, de não ter paciência para fazer coisas pequenas, assim, eu tô lavando louça, mas eu tô pensando em, sei lá, mandar um currículo, ou eu tá mandando um currículo o dia inteiro e achar que aquilo não era bastante. É bem tenso, assim, não foi um período bom. Essa ansiedade, você teve dificuldade de sono? Sim, muita. Tanto que até hoje eu ainda tomo algum remédio para dormir. Eu comecei tomando, esqueci o termo, mas são remédios fitoterápicos, que tem base em, sei lá, por exemplo, maracujá, uma coisa assim. Só que chegou um momento em que eu tomava 3 e eu não dormia. Já teve semanas assim de eu ficar 2 dias sem dormir, meu corpo tá pedindo socorro e meu corpo não desligar. Aí eu fui no posto lá do meu bairro, falei o que estava acontecendo pro médico que cuida lá do pessoal da família, né, que geralmente são por regiões, né, por médico e tal, e ele passar um remédio controlado. Aí esse remédio, sim, no início ele me deixava bem grogue o dia inteiro, mas agora meu corpo já criou uma certa resistência. Então, assim, eu tomo, não faz tanto efeito, mas pelo menos me deixa um pouco mais relaxado para conseguir chegar ao sono. E essa fase de desemprego? É péssimo, dura até hoje, na verdade, né? Porque como remigrei, né, de área, então um pouco antes da pandemia estourar, eu tinha saído do meu estágio porque eu queria mudar de área. Eu trabalhava no comércio exterior, que é um grande problema de quem se forma em relações internacionais, que é geralmente ou você tem um QI para áreas boas, secretarias, multinacionais, ou você vai para o comércio exterior, só que aí tem a grande questão de comércio exterior, você estuda 2 anos, né, e relações internacionais você estuda 4. E não era uma coisa que eu me dava tesão de fazer. Então, quando eu estava terminando a faculdade, eu pensei, bom, vou fazer marketing internacional e vou migrar para essa área. Como sou cria nova da área, né, provavelmente eu vou ter mais chances de emprego, né. Só que em março estourou a pandemia, então deu tudo muito errado, porque o mercado contraiu e já era uma coisa assim, não era o meu foco principal, era um modo de ter recursos financeiros para fazer o que eu queria. Que no final da faculdade era basicamente esse o plano, né? Estudar para ter uma formação, conseguir um bom emprego, para ter recursos para fazer o que eu quero. E não deu certo. Aí chegou um momento que eu chutei o balde e falei, ok, já que tá dando certo esse plano, eu vou voltar pro plano original, que é voltar pra minha área. Aí meu tio, que me ajudou nesse período da faculdade, ele tá me ajudando novamente nessa volta pra minha área original. E nesses tempos atrás, você teve assim, você falou de somatização, né? Como é que você sentia o seu corpo? Você teve dores de cabeça? A sua irritação, você estava irritado? Você teve momentos de desespero? Como foi isso? Tudo isso mais um pouco. Eu tive momentos em que eu me sentia a cabeça muito pesada, eu ficava até tonto de levantar. Aí eu fui no médico de novo, ele falou que provavelmente seria acúmulo de estresse
que isso realmente causa... esse estresse contínuo causa danos no cérebro de alguma forma, né? Causa pressão alta, essas coisas que estavam me deixando assim. Não melhorou muito, porque depois disso eu afundei muito antes de começar a me reerguer, na verdade. Eu acho que o período mais complicado de todos foi quando eu estava fazendo um concurso do Banco do Brasil. E chegou um momento assim que eu basicamente estudava o dia inteiro, não fazia nada, larguei a academia, larguei tudo. No momento já que já estava um pouco mais leve a pandemia, a já tinha reaberto, né, as academias. E um momento assim que eu não gosto nem muito de lembrar, que eu me lembro muito o momento de apatia, em que é difícil falar. Eu não sentia nada. Eu acordava, não sentia vontade de levantar da cama, eu não sentia vontade de comer. Aí eu passava longos períodos sem comer e longos períodos só dormindo, para longos períodos de muita fome e muitos períodos de insônia. E não sentia nada, tanto que teve churrasco lá em casa, eu não conseguia sair do quarto porque a possibilidade de ter que falar sobre isso com alguém e a possibilidade de... Só o esforço de ter que se explicar do porquê tá daquela forma, pra mim era algo muito cansativo, exaustivo. Viver era exaustivo. E agora você está fazendo cursos de teatro, né? Isso. Como é que está nessa fase agora? É uma fase boa. É um momento assim que eu me vejo saindo daquela zona de apatia, de guerra interna, de falta de amor próprio, para me reconhecer, para me encontrar e para fazer alguma coisa que eu realmente gosto, sabe? Dar um sentido novo para minha vida. Então tá sendo uma dupla busca, uma busca do Anderson como artista, novamente, como ator, como musicista também, que eu tô fazendo algumas aulas de música, de violão também, e como pessoa, porque demanda muito isso, né? Eu tenho que saber muito quem eu sou para fazer algo e dar vida a alguém no papel. E nesse período que eu tava de apatia, realmente não era nada, assim. Eu era uma massa de células no meio de um espaço que tava lá, só eu não diria nem existia, só estava. O tempo e espaço não era um buraco negro. O tempo e espaço não fazem, não posso dizer, não afetam diretamente, não causa nenhuma reação, sabe? Hoje não, hoje tá tudo mais... saímos desse buraco negro e já nos tornamos uma supernova, expandimos, achamos um novo brilho de vida. Ainda há lapsos ainda de algumas coisas assim, mas controláveis, assim, é bom no sentido de auto-reflexão, de eu olhar, né, de onde eu vim, como estou, e não se deixar, assim, se afetar tanto por coisas, pelo que me afetava naquele momento, sabe? Olhar mais pra frente.